Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bênçãos a todos vocês que estão acompanhando este canal. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, partilhando a palavra viva de Deus que nos guia, nos consola e nos chama a sermos luz no mundo. Hoje, o Evangelho nos convida a olhar para o coração da nossa fé e da nossa vida cotidiana. Vamos abrir nossos corações para o que o Senhor quer nos ensinar em Mateus capítulo 25, de 31 a 46, o famoso julgamento das nações. Talvez vocês já tenham ouvido esse trecho antes, mas eu garanto, a palavra de Deus é sempre nova, sempre fresca e tem algo a nos dizer bem aqui, no dia de hoje. Então, vamos pegar um café, sentem-se comigo e vamos mergulhar juntos nessa mensagem transformadora. Imagine por um instante você está andando pela rua, correndo com as tarefas do dia a dia, trabalho, família, contas para pagar, e de repente alguém te pede ajuda. Um olhar faminto, uma mão estendida, ou até um amigo que te liga precisando desabafar. O que você faz? Às vezes passamos direto, não é? Mas o Evangelho de hoje nos sacode e diz: cuidado, esse momento pode ser mais importante do que você imagina. Vamos entender por quê? No capítulo 25 de Mateus, Jesus está falando aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. Ele já tinha contado várias parábolas, as virgens prudentes, os talentos, e agora chega ao clímax, a volta do Filho do Homem em glória, acompanhado dos anjos para julgar todas as nações. Ele usa uma imagem que todo mundo na época entendia: o pastor separando ovelhas e cabritos. Na Palestina do século I, pastores cuidavam de rebanhos mistos, mas ao fim do dia separavam os animais. As ovelhas dóceis e valiosas iam para um lado, os cabritos, mais teimosos, para o outro. Jesus toma essa cena simples e a transforma numa revelação poderosa sobre o reino de Deus. O Rei, que é o próprio Cristo, reúne todos diante do trono e faz a separação final. À direita, os benditos, à esquerda, os amaldiçoados. E qual o critério? Não é o número de orações que rezaram, nem quantas vezes foram à missa, embora isso seja essencial. O critério é o amor concreto. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Os justos ficam surpresos. Senhor, quando te vimos assim? E ele responde com palavras que ecoam até hoje. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, 40. Aqui está o coração do Evangelho. Irmãos, Jesus se identifica com os pobres, os sofredores, os esquecidos. Não é só uma metáfora bonita, é a realidade viva, realidade divina. Quando ajudamos o necessitado, tocamos o próprio Cristo. Mas quando viramos as costas, é a Ele que ignoramos. Isso é sério, é desafiador e ao mesmo tempo é libertador. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vivemos num mundo acelerado, cheio de distrações. Às vezes estamos tão ocupados com nossas telas, nossos planos, que não vemos o Cristo que passa ao nosso lado. Quem é esse pequenino na sua vida? Pode ser o vizinho que perdeu o emprego, o idoso sozinho no ponto de ônibus, ou até aquele parente chato que ninguém quer ouvir. Já pararam para pensar que ao dar um prato de comida, um copo d'água ou só um sorriso, vocês estão servindo ao Rei dos Reis? Eu me lembro de uma história que eu vi certa vez, não sei se é verdade, mas ilustra bem. Um homem simples, todo dia levava pão para um mendigo na esquina. Um dia, alguém perguntou: por que você faz isso? Ele nem agradece? E o homem respondeu: não faço por ele, faço por aquele que está com ele. Isso, meus irmãos,
é viver o Evangelho. E olhem só, essa mensagem não é só sobre caridade material, é sobre o coração. Às vezes, alguém está nu de esperança, preso na solidão, doente de tristeza, e nós podemos vestir, libertar, curar com nossa presença, nossa escuta, nosso amor. São gestos simples que constroem o reino de Deus aqui e agora. Essa ideia não é nova. No Antigo Testamento, o profeta Isaías já dizia: não é este o jejum que eu prefiro? Repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que vês nu? Isaías 55, 7. Deus sempre quis isso de nós, um amor que se traduz em ação. E na doutrina da Igreja vemos isso nas obras de misericórdia, corporais e espirituais, que nos guiam para sermos essas ovelhas à direita do Rei. E aqui entra a beleza da nossa fé católica. Nos sacramentos, encontramos a força para viver isso. Na Eucaristia, recebemos o próprio Cristo, que nos transforma, para sermos suas mãos no futuro. Na confissão, pedimos perdão por aquelas vezes que passamos direto pelo estrangeiro, ou ignoramos o faminto. E na oração, como a Virgem Maria, aprendemos a dizer: eis-me aqui, para servir. Somos chamados a uma moral cristã que não é só regras, mas um estilo de vida, amar como Jesus amou. Mas o Evangelho também nos alerta a um risco. Os da esquerda, os cabritos, não são condenados por fazerem coisas horríveis. São condenados por não fazerem nada. Indiferença, irmãos, é o veneno que nos afasta de Deus. Então hoje pergunto com carinho: onde você tem sido ovelha e onde tem sido cabrito? Não é para se culpar, mas para se converter. Queridos, o Senhor nos chama hoje a abrir os olhos e os corações. Não esperem o julgamento final para agir. O reino começa agora, nas suas escolhas, nas suas mãos. Sejam as ovelhas que ouvem a voz do pastor e correm para servir. Digam sim ao amor, ao perdão, à generosidade. E se caírem, levantem-se, porque o nosso Rei é misericordioso e está esperando por vocês de braços abertos. Vamos juntos construir este canal de fé, de esperança e de ação. Compartilhem essa mensagem, inscrevam-se e levem o Evangelho para frente. Ó Senhor Jesus, Rei dos Reis, ensina-nos a te reconhecer nos pequeninos, dá-nos um coração generoso, olhos atentos e mãos prontas para servir. Que no teu julgamento possamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Amém. Até a próxima, irmãos. Que Deus os abençoe abundantemente.